Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E para quem não sabe, esse é o Power BI Hands-On, onde a gente está estudando essa ferramenta poderosíssima aqui, fantástica, que é o Power BI, tá? E essa super aula de hoje é uma aula bônus, tá? E eu digo super aula por quê? Porque a gente vai entrar muito a fundo aí no ETL, um pouquinho mais aí de conhecimento para vocês nessa ferramenta fantástica que é o Power Query, tá? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, a aula de hoje é dedicada a ETL referente às bases de pagamentos. Mas por que, Nogueira, se a gente já fez as bases de pagamentos? Porque me surgiram dúvidas se existia uma outra forma de fazer o ETL dessas bases. E a notícia boa é que existe, mas existe também um pouco mais de trabalho, né? Exige, né, na verdade, um pouco mais de trabalho, tá? Mas existe sim a possibilidade e hoje a gente vai fazer isso, tá? Pessoal, então a gente vai conectar da mesma forma que a gente fez os recebimentos. Vai conectar a pasta e ver quais os problemas que isso nos traz e como resolver todos esses problemas, tá? Então, já venho aqui em obter dados, mas da pasta, né? Eu vou lá na nossa pasta, onde estão os nossos dados, está lá no meu OneDrive, Database, aqui, pagamentos, e eu vou copiar esse caminho aqui, tá? Onde que a gente vai levar todas essas pastas, todas essas bases de pagamentos, tá? Volto lá no Power BI, vou conectar, e em conectar eu vou colar aqui o caminho da pasta, ok? Aqui existe todos os arquivos, né? Mostra pra gente todos os arquivos, e como eu sempre falo para vocês, primeiro em transformar dados, né? E em transformar dados, a gente vai fazer o quê? Vai fazer da mesma forma, então a mesma forma de recebimentos. Então a gente vai adicionar uma coluna personalizada, e nessa coluna personalizada eu vou dar um nome de table, né? Pode ser um nome qualquer, você escolhe, tá? E a gente vai usar aquela função do excel.workbook, tá? excel.workbook, já que a gente está trabalhando com arquivos de Excel. E eu vou usar o content como foi feito da mesma forma das aulas anteriores. Vou dar um OK aqui. A nossa tabela foi criada aqui do ladinho, né? A coluna, perdão, foi criada aqui do ladinho, mas ainda não é com as opções que a gente precisa, com os dados que a gente precisa, né? Então eu venho aqui nesse botãozinho mágico para expandir todas as informações, retirando aqui esse uso e o nome da coluna original como prefixo, e vou dar um OK. Tá? Expandiu tudo, e o que eu digo sempre para vocês, pessoal, para saber se os dados que vocês precisam estão aqui, vai sempre nesse cantinho aqui vazio, tá? Clica do ladinho e observa se aqui abaixo aparecem as informações que a gente precisa, e é justamente essa. Essa de baixo aqui é somente a coluna, não tem interesse. Essa aqui a gente já vê todos os dados, ou seja, a gente precisa de tudo que é pagamentos. Então já vou fazer um filtro aqui de tudo que é pagamentos, vou dar um OK, e tudo que a gente precisa agora está nessa coluna, tá? Então, se tudo que está aqui, a gente vem com direito, remove as outras colunas, e aqui a gente expande todas elas. Tá? E olha só, aqui a gente tem uma estrutura muito parecida com o que a gente tem lá em recebimentos, né? Porém, vamos observar algumas coisas aqui que acontecem que é diferente de lá, né? Aparentemente é igual, mas tem umas coisinhas aqui bastante diferentes, tá? Primeiro, a coluna 1 é sujeira, né? Lixo, não interessa. E a coluna de total também não interessa pra gente, tá? Por que não interessa? Porque todos os cálculos referentes a totais vão ser feitos lá no Power BI, tá? Lá no visual, tá bom? Então, ó, essas duas colunas eu já posso jogar elas fora, né? Essa daqui, né? A coluna 1 é a coluna 15. Vou dar simplesmente um delete, tá? Selecionei as duas e dou um delete. E agora eu posso retirar essas linhas aqui, ó, que são completamente nulas, tá? Ó. E eu estou falando completamente por quê? Ó, porque a linha inteira realmente é nulo, tá? Cuidado com esse retirar nulo para não estar retirando dado que seja útil para o seu visual, tá? Então eu vou vir aqui em filtro, retirar os vazios. Eu posso até vir aqui também, ó, remover vazios, que ele já faz tudo que é nulo e tudo que é vazio, tá? Fiz aqui, observe que ficou todos os anos ainda pra gente. Porém, ó, aqui, ó, eu preciso fazer um artifício para que eu possa trazer todas as bases, tá? E agora, ó, por que eu estou dizendo que é um artifício para trazer todas as bases? Porque observe que aqui, ó, tem o 2016, aqui eu tenho 2017, 2018. Se eu for fazer, conforme a gente fez na outra aula, eu faria o quê? Página inicial,
usar a primeira linha como cabeçalho, né? E aí eu teria que tirar esse lixo aqui, ó, esse daqui, assim sucessivamente, tá? Como faria isso? Através do filtro novamente. Então eu tiraria o ID e esse ID sumiria com toda aquela linha de ID para mim. Ah, beleza, mas agora tá ok, Nogueira, ó, você já pode fazer um unpivot da tabela toda, né? Simplesmente clicando com o direito e transformando outras colunas em linhas. Só que olha o problema que gera pra gente, ó, só vem informação de 2016. Por quê? Tem todos os valores estão aqui. Porém, o cabeçalho que a gente tinha era só de 2016, ó. Ou seja, a gente precisa aqui, ó, nessa etapa aqui, conservar todos os anos, tá, ó? A gente precisa conservar 2017, 2018, que foi nessa etapa de filtro aqui, ó, antes de promover o cabeçalho, tá? A gente precisa conservar essa etapa de ano. Então, ó, eu já vou aqui excluir tudo isso aqui até o final, ó, excluir até o final, volto aqui onde estava, né? Eu deixo aqui só o filtro, né? Que é diferente. E aí eu preciso conservar o ano de cada uma dessas tabelas aqui, ó, de 2017, 2018 e etc. Como que eu faço isso? Olha só, pessoal, eu vou criar uma coluna personalizada condicionalmente. Ou seja, sempre que for o ID, aqui, ó, sempre que tiver o texto ID conta, eu quero que me retorne esse valor, tá? Que é o valor da data. Para quê? Para que eu possa retirar o ano, né, dessa data, certo? Vocês vão entender mais na frente por que eu estou fazendo isso. Então, eu vou adicionar uma coluna condicional, tá? E vou chamar ela de ano. Vou chamar essa coluna de ano. E aí, ó, se a coluna 2 for igual ao valor, que valor? ID conta, que é o valor texto que tem lá. A saída, se for igual a ID conta, a saída dela, eu quero que me retorne o valor que está na coluna 3. Então, eu vou selecionar aqui, ó, selecione uma coluna na coluna 3, tá? Ah, beleza, mas se não for ID conta, Nogueira, então você me retorna nulo, tá? Então, eu vou digitar o texto nulo aqui e vou dar um OK. Olha só que legal, extraiu, ó, tudo bem bonitinho. E aqui a gente encontra outro problema. Qual é o outro problema? Que aqui eu tenho um texto e aqui eu tenho uma data. E como que a gente faz para resolver isso? Eu preciso que tudo seja como data para que eu possa retirar o ano, né? A gente faz isso, ó, vou encapsular, qual é a forma que eu vou utilizar aqui? Ó? Eu vou encapsular aqui, ó, na função que a gente acabou de criar, que foi a função condicional, ó, se, ó, a coluna 2 for igual a ID conta, então me retorne a coluna 3. Se não, me retorne nulo. Mas quando ele retorna a coluna 3, eu preciso que ele retorne uma data. Então eu vou colocar aqui, ó, um date.from, uma função aí do Power Query, tá, da linguagem M. Vou aqui para o final e fecho. Beleza, é isso. Ó. Olha só, agora, se a gente for lá na última coluna, ele transformou tudo em data, tá? E é isso que eu preciso. Tá? Só que eu quero somente o ano, então eu vou voltar lá na função e antes de date.from eu vou colocar date.year, né? O ano, né? O ano de uma data. Vou aqui para o final da função e fecho. Beleza, a gente fez dois encapsulamentos aqui de funções e vamos ver o resultado que ele deu para a gente aqui no final. Ó, e ele retornou simplesmente o ano e é isso que eu preciso, tá? A partir daqui, pessoal, olha o que eu vou fazer. Eu preciso que esse 2016 venha para cá, para cá, para cá, para cá e 2017 assim sucessivamente, tá? Então eu tenho uma função aqui no Power Query muito legal em transformar. E em transformar eu tenho aqui a opção, ó, preenchimento para baixo. E olha só, 2016, quando ele chegou aqui em 2017, ó, ele pegou 2017, 2018, 2018 e assim sucessivamente, tá? E muito legal isso aqui, ó. Agora, qual o passo que eu posso fazer? Ó? Agora eu posso promover meus cabeçalhos. Quando eu promovo aqui meu cabeçalho, em página inicial, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. A gente tem um outro problema, que é esse daqui. Ó. Como a gente vai precisar dessa coluna como referência, esse texto não pode ficar com o número do ano. Por quê? Por que não pode? Porque quando eu botar uma base nova lá na minha pasta, esse ETL vai quebrar porque, por exemplo, se eu botasse 2015, aí ficaria com 2015 aí. Toda vida que eu precisasse mudar esse 2015, aí eu teria que entrar aqui no Power Query, fazer essa transformação e botar para rodar de novo. E toda vida a gente não vai precisar fazer isso, a gente tem a linguagem para fazer e de uma forma mais automática, né? Vamos só atrás desse artifício. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso ó, utilizando, simplesmente renomeando isso aqui, tá? Eu vou renomear isso aqui. Eu não gosto de fazer
a renomeação de colunas entre, né, os passos, mas nesse caso aqui especificamente eu vou fazer, tá? E simplesmente eu vou chamar essa coluna de ano. Show, né? Agora olha só o que eu falei para vocês, ó. Eu não falei ainda que tinha colocado a base 2016, mas eu coloquei só para esse problema aqui. E eu não vou fazer nenhuma etapa mais, por quê? Eu vou lá na pasta, eu vou deletar o arquivo de 2016 e vou atualizar aqui para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Olha só o erro que gerou. Ó. O erro que gerou, ó, que aqui no tipo alterado, ó, ele não encontrou essa coluna aqui, ó, que se refere a 2016. Esse tipo alterado aqui, pessoal, eu não vou utilizar ele agora, então eu vou excluir, tá? Vou deixar ele para o final. Mas, na hora que eu promovo aqui os cabeçalhos, observem, ó, o ano agora não é mais 2016, e sim 2017. E quando eu tento renomear, ó, o que acontece? Ó, o ano não era 2017, eu excluí a base. E aí ele perdeu a referência. Como que a gente faz isso aqui? Olha só como é legal isso aqui, tá? Ó. Eu vou aqui, ó, nessa etapa de cima, eu vou criar uma etapa... não pode ser aqui no final mesmo. Vou criar uma etapa, ó, inserir uma etapa manual, certo? E aí eu vou referenciar esse cabeçalhos promovidos, que é onde não tem erro, né? Aqui colunas renomeadas ainda vai ter. Mas em personalizar, eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó, eu quero retornar todas as colunas que existem aqui, ó, todos os nomes de colunas, tá? Como que eu faço isso? Existe uma função table.columnNames. Olha só, tá aqui ela, table.columnNames. Vou corrigir aqui esse bug. Table.columnNames. De qual tabela? Ele pergunta de qual tabela. Eu vou dizer para ele que é a minha etapa cabeçalhos promovidos. Ó. Cabeçalhos promovidos. Simplesmente isso. E vou dar OK. Olha só. Olha o nome das colunas que tem lá. Ó. ID conta, janeiro de 2017 até... Ó, olha, observa aqui o 2017. Ó. E é disso que eu preciso. Mas olha o problema. Para me referenciar ali o 2017, eu preciso entender que... E como que eu faço? Eu... Entre chaves aqui no final, que é o índice, né? O índice da linha. Se eu botar o índice 1, ele é para me trazer o ID conta, correto? Vamos colocar, ó. Errado, tá? Ó, erradíssimo. Porque por trás o Power Query entende que a primeira linha começa com 0, a segunda com 1 e assim sucessivamente, tá? Visualmente aqui ele mostra 1, 2, 3 para ficar mais fácil. Mas por trás ele trabalha como 1, né? Então se eu colocar o 0, ele vai me trazer o ID, ó. ID conta. E eu quero que está lá no 14, ó. Lá no 14, eu vou mostrar aqui de novo, ó. Lá no 14. E se ele trabalha a partir do 0, então eu vou dizer que eu preciso da informação que está na linha 13, né? Ó. Na linha 13, 2017. Pronto, ó. Eu quero esse nome aqui. E eu vou deixar agora, aqui, vou voltar no meu passo, eu copiei, tá, pessoal? Ó, copiei tudo isso aqui. Vou voltar em colunas renomeadas e essa informação agora ela vai ficar de forma dinâmica, tá? Ó. Como? Com aquela função que a gente acabou de utilizar. Ó. Table.columnNames da etapa anterior, que é cabeçalhos promovidos, do índice 13, tá? Porque eu vou pegar a coluna que tem lá o nome do ano. Vou dar um Enter e olha lá, ó. Agora o que acontece? Ó, ficou com o nome do ano aqui, bonitinho, tá? Legal, né? Muito bom isso aqui, ajuda demais, me ajudou demais, tá? Vou excluir essa etapa, que não tem mais sentido para mim. E a partir de agora, pessoal, olha só como é bacana. Eu vou realizar mais um filtro aqui, porque isso aqui agora passa a ser sujeira, tá? Ó. E agora, ó, aqui no filtro, eu vou tirar o ID e deixar os demais. Pronto, permaneceu. E agora eu tenho aqui, ó, a minha coluna ID e a minha coluna ano, que eu vou selecionar as duas e vou transformar com direito a outras colunas em linhas, tá? E olha lá, ó, ficou massa, né? Ó, só que a gente ainda tem um problema para resolver, que é isso aqui, que tem janeiro de 2017 até, ó, vai 2017 até o final, e no ano correto que deveria seria ser esse aqui. Como que a gente faz para juntar essas duas informações? Primeiro, eu vou ter que extrair aqui, ó, os 3 primeiros caracteres, né, para retornar só o ano e jogar esse barra 2017, ou então os 4 logo porque eu aproveito essa barra, né? Então, ó, vamos lá, ó. Eu venho em transformar, extrair, entenda extrair como manter, tá? Isso é muito importante, entenda extrair como manter, e vou colocar aqui, ó, primeiros caracteres. Quanto? Os 4 primeiros, né, para pegar ali a barra também. Show? É isso que eu preciso. Então eu vou selecionar agora essa coluna com essa coluna aqui, e venho aqui ó, em transformar ainda, mesclar colunas. Ó.
E eu vou colocar o nome aqui como data, tá? Simples assim, e vou dar um OK. Agora, pronto, nosso ETL está feito. Em ID eu vou botar para número inteiro, tá? Data eu vou colocar para data e valor eu vou colocar para número decimal, tá? Não número decimal fixo. Substituir atual, número decimal. Pessoal, é isso. A nossa tabela de pagamentos está feita. E aí você escolhe qual é a melhor forma de fazer. Se a melhor forma de fazer é essa, né? Que é mais prática, mais fácil para você, ou se é da forma que eu fiz na aula passada. As duas formas resolvem e automatizam o processo. Observem que aqui, ó, eu não fui assíduo no que eu sempre falo, né? Porque aí a aula vai ficar muito longa. Mas aqui eu melhoraria tudo, tentaria excluir alguns passos, juntar outros passos, tá? Tentem melhorar, fuçem, tá? Que isso aqui é muito importante para a questão de performance, certo? Então, pessoal, o que eu tinha para a aula de hoje era isso, tá? Aula zona aí top de ETL. Espero que vocês aprendam muito e tragam mais dúvidas se vocês tiverem, tá? Pessoal, um forte abraço, bons estudos para vocês. Não posso deixar de pedir, né, para vocês se inscreverem no canal, curte, comenta, compartilha e até a próxima aula. Valeu!